Depois de expressarmos 13 pedidos durante a prece da Amidá ao Eterno nosso Deus, agora é hora de nós nos despedirmos da oração com 3 bênçãos em que nós expressamos a nossa gratidão ao Eterno. Hoje estudaremos a 17ª das 19 bênçãos da Amidá. Se você quer saber mais, não deixe de inscrever-se no canal, de ativar o sininho das notificações. E agora a gente vai para o vídeo sobre a 17ª bênção da Amidá. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa playlist nós temos estudado sobre as orações judaicas, em particular agora sobre a bênção 17 da Amidá. A Amidá é a principal oração do povo de Israel, contemplada com 19 bênçãos diferentes. As 3 primeiras bênçãos estão relacionadas com a introdução, depois nós temos 13 bênçãos com pedidos e, por fim, 3 bênçãos de despedidas. Mas será que é necessário eu aprender a rezar, eu entender a oração? Eu não posso simplesmente fazer uma oração espontânea? Bom, oração espontânea é claro que nós podemos fazer, mas olha o que diz a Brit Hadashah lá em Lucas capítulo 11, quando os discípulos de Yeshua se aproximam dele. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, nós podemos aprender a orar. Porque muitas vezes as nossas orações elas falham no sentido de se tornarem repetitivas, no sentido de a gente não saber como expressar, não saber como adentrarmos na presença do Eterno. Então, a Amidá, ela traz para nós esse princípio, assim como a oração ensinada por Yeshua. Então vamos lá de novo. Na Amidá, nós temos 3 bênçãos iniciais, essas bênçãos introdutórias. Para que servem? Essas bênçãos, elas têm o propósito de nos colocar espiritualmente na presença do Eterno, saber diante de quem nós estamos entrando. No judaísmo, nós dizemos Dalif Nei Mia Talmed, saiba diante de quem você está entrando. Depois, nós temos 13 bênçãos com pedidos a Deus. E por fim, iniciamos hoje a ver as 3 últimas bênçãos para concluirmos o estudo sobre a Amidá. Se a gente for observar atentamente ao texto de Lucas capítulo 11, quando os discípulos pedem que Yeshua lhes ensine a orar, e o texto da oração chamado oração modelo lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, nós vemos a mesma estrutura na oração, tá? Que estrutura é essa? Começamos exaltando a Deus, né? Isso nos permite de termos reverência ao entrarmos na presença dele. Não chegamos diante de Deus na nossa oração simplesmente pedindo: Senhor, faz tal coisa para mim, faz isso, abençoa, abençoa. Não. A gente sabe diante de quem nós estamos entrando. Então a gente traz uma reverência inicial a Deus. Isso tanto está lá em Mateus capítulo 6, quanto nas 3 primeiras bênçãos da Amidá. Depois nós fazemos, é claro, os nossos pedidos a Deus, expressamos ali ao Eterno todo o nosso anseio. E as 13 bênçãos da Amidá que mostram os pedidos, elas também nos ajudam na nossa oração espontânea. Quando a gente entende cada um desses pedidos da Amidá, a gente vai ver que eles estão conectados com cada um dos nossos anseios pessoais. E para nos despedirmos da prece, a gente não simplesmente faz aquele monte de pedido, amém, né? Mas a gente faz os nossos pedidos e a gente se despede do Eterno nessa oração da Amidá de forma igualmente respeitosa, lembrando que tudo pertence ao Eterno e que nós o adoramos pelo simples fato de Deus ouvir as nossas preces. Vamos agora entender então o que nos diz a 17ª bênção da Amidá. Se você ainda não tem, você deve adquirir o Sidur para rezar como judeu, o Sidur Rinat Israel, esse Sidur aqui que está disponível na Kol Yaakov Sefarim. O telefone dele está aparecendo aí na tela. A propósito, não apenas o Sidur, mas todos os livros judaicos que nós apresentamos aqui em nosso canal, você pode adquirir com o Yaakov lá. Fala que você assistiu no canal da Havat Chesed
e ele vai te atender de uma forma muito especial, quem sabe vai te dar um desconto, vai te enviar um brinde por conta de você ter assistido o nosso canal, tá bem? Vamos então aí na página 72 do Sidur, a oração 17, essa oração que fala justamente sobre a nossa prece ser aceitável perante Deus. A bênção Retze. Retze Adonai Eloheinu, be'amecha Israel velid filatan shei, ve'ashev et avodah lidbir beitecha, ve'ishe Israel ut filatan mehera be'ahavat tekabel beratzon, uteril eratzon, tamid avodat Israel amecha. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. E em português a oração nos diz: seja aceitável perante ti, ó Eterno, nosso Deus, o teu povo de Israel, e recebe as suas preces. Restaura o serviço no palácio de tua casa, a fim de que as oferendas queimadas de Israel e suas preces possam ser rapidamente aceitas por ti, com amor e favor, e que o serviço religioso do teu povo Israel seja sempre aceitável perante ti, e que os nossos olhos possam ver a tua volta a Sion com misericórdia. Bendito sejas tu, Eterno, que devolves a tua divina presença a Sion. Pelo simples fato de nós lermos essa prece, se nós já estamos habituados com a Amidá, a gente já percebe que essa prece está conectada com a bênção anterior, com o pedido anterior, que Deus ouça as nossas preces. Mas de que forma essa bênção de hoje diferencia do estudo da bênção anterior? Bom, essa bênção aqui, ela traz um aspecto a mais. Além do fato dela atuar como complemento da bênção anterior, ela diz que o Eterno receba as nossas orações como aceitável, agradável, o povo de Israel e as suas preces. Não apenas a oração, mas todo o povo de Israel seja aceito de forma agradável perante o Eterno. Segundo a tradição judaica, a oração ela está representada através dos sacrifícios, ou ela nos conecta com os sacrifícios que existiam outrora no templo sagrado, seja na época de Salomão, na época de Yeshua, ou ainda mais nos conectando lá com Moshe Rabbeinu, nosso mestre, e com Aharon, como sumo sacerdote, quando os sacrifícios foram instituídos para o povo de Israel. Na época do templo, existia o sacrifício da manhã, existia o sacrifício da tarde e existia um sacrifício adicional que queimava a noite inteira. E o que isso tem a ver com as nossas orações? Bom, o sacrifício da manhã, nós temos o shacharit, o serviço matinal. O sacrifício da tarde, nós temos a minhá, o ofício da tarde. E o sacrifício da noite, que queimava a noite inteira, nós conectamos com o arvit, a oração da noite, e também as preces que fazemos antes de dormir. Mas se é assim, podemos comparar as nossas preces então como sacrifício. Se nós conectamos, nós devemos entender a nossa própria vida como um sacrifício, que ela possa ser aceita, assim como os sacrifícios tinham que ser aceitos de forma agradável perante o Eterno, que eles subiam com um aroma agradável diante do Eterno, as nossas orações igualmente possam subir com um cheiro suave diante do Eterno nosso Deus. E como que a gente alcança isso? Bom, novamente eu quero recorrer junto com vocês a esse livro aqui, A Arte da Prece Judaica, em que ele trata exclusivamente da oração da Amidá. E na página 298 do livro nós temos escrito justamente sobre os sacrifícios, sobre nós nos apresentarmos como sacrifícios. Olha o que diz: o sacrifício de um defeituoso significava que parte do animal estava faltando. Por ser a prece um complemento, vamos dizer, no livro fala até um substitutivo ao sacrifício, que obviamente nós não concordamos, mas a prece está conectada com os sacrifícios. Se a prece for defeituosa ou imperfeita, o sacrifício será invalidado. A disposição de ser um sacrifício a Deus requer que a pessoa inspecione todo o seu ser espiritual e se questione
se está trazendo algo perante Deus que não seja íntegro ou completo. Nas palavras do rabino Yonatan Eibeshutz, ele diz assim: antes que uma pessoa levasse um sacrifício, ela deveria arrepender-se. Assim, quaisquer preces devem ser acompanhadas de arrependimento da pessoa e precedidas da correção da pessoa que ora. Somente quando a pessoa se arrepende é que se torna possível o seu pleno retorno a Deus. Nesta prece, pedimos a Deus que encontre favor com o seu povo e com as suas preces e que nos ajude a ansiar pelo retorno ao nosso Criador. É claro que toda vez que nós rezamos, nós sentimos uma necessidade de nos reconectarmos com Deus, mas comparar a nossa oração com os sacrifícios, será que isso é meio exagerado, né? O que você acha? Bom, vamos ler o que diz Shaul Hachalia, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para trazer um contexto dentro da nova aliança. Eu que creio em Yeshua, eu creio em Jesus, eu não preciso mais estar conectado com os sacrifícios. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, você tem que, como disse o rabino Yonatan Eibeshutz, você tem que fazer uma reflexão sobre os seus pecados. Então, isso nos leva à razão, a buscarmos a Deus com a nossa mente também, um culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, quando a gente lê esse texto da carta aos Romanos, a gente percebe que qual é o propósito da oração? Nos reaproximar de Deus. E isso nos leva a uma reflexão também sobre os sacrifícios. Nós sabemos que o termo para sacrifícios em hebraico é korbanot. Vou deixar aqui escrito na tela para vocês, korbanot. Korbanot, mas na verdade korbanot ou korban, korbanot é no plural, korban é o termo de sacrifício. Korban também nos remete ao termo aproximar. Em hebraico, korban é uma relação com o sacrifício, mas também com aproximar. Portanto, a prece e os sacrifícios têm o propósito de fazer o quê? Nos aproximar do Criador. Como o Criador é santo, separado, nós devemos também procurar essa santidade, essa separação. Não devemos nos apresentar diante do Eterno com manchas, com defeitos, com alguma falha, mas de maneira completa, com integridade plena diante do Eterno. Assim deviam ser também os sacrifícios. Quando a gente vê, por exemplo, Isaías falando, quando vocês trazem um sacrifício manco, um animal com manchas, vocês acham que isso é agradável? Apresenta-o ao teu rei, vai ver se ele te aceita. Então Deus espera que nós possamos nos apresentar diante dele como um sacrifício vivo, santo e agradável, tal qual os sacrifícios deveriam ser nos dias do templo sagrado. Então, sim, as nossas orações podem ser comparadas, não substituindo os sacrifícios, mas comparadas, porque os sacrifícios cessaram com a destruição do templo lá em Jerusalém no ano 70, mas os sacrifícios deixaram de ter o seu sentido de expiar pecado, de nos aproximar de Deus, a partir do momento em que veio o sacrifício perfeito com a morte do Cordeiro de Deus ou do Mashiach. Agora eu quero analisar com vocês um pouquinho das palavras, palavra por palavra dessa prece, o que significam as palavras expressadas nessa 17ª bênção da Amidá. Ela começa dizendo assim: seja aceitável perante ti, ó Eterno, nosso Deus, o teu povo de Israel, e recebe as suas preces. Essencialmente, a frase inicial, ela visa colocar a nós mesmos e a todos os que rezam conosco numa sinagoga como parte do teu povo Israel. Sabe quando você vai pedir algo a seu pai, quando seus filhos pequenos vêm pedir, eles vêm e falam, meu pai. Por quê?
porque isso desperta em você o sentido de que você está olhando para o teu filho. Então, quando a gente ora a Deus, seja aceitável o teu povo de Israel, isso nos coloca na condição de pertencimento ao povo e isso nos coloca na condição de filhos de Deus. Quando Deus olha e ele vê os meus filhos, o povo de Israel, o meu povo. Tá? Quando Davi, por exemplo, desejou construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém, a gente sabe que Deus não o permitiu. Mandou Natã, o profeta, avisar, olha, você não vai construir, mas seu filho construirá. Então, o que está escrito nesse contexto? Tudo bem, Davi não foi permitido construir, mas olha o que ele diz logo na sequência nesse texto em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23 e 24. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra? Sim, em outros textos fala o povo peculiar, nação santa, o povo de Deus. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? E para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito. Tudo isso vai conectando o povo de Israel com o seu Deus. Desterrando as nações e seus deuses. Olha o que diz na sequência. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. A prece tem o poder de nos lembrar de que nós somos parte do povo especial, o povo de Israel, o povo de Deus. E que não fomos nós que nos fizemos povo de Deus, mas foi o próprio Eterno que se fez o nosso Deus. Olha como é bonito essa conexão. Por isso nós pedimos, seja aceitável perante ti, ó Eterno, nosso Deus, o teu povo de Israel, e recebe as suas preces. Aí o texto diz, restaura o serviço no palácio da tua casa. Claro que as nossas orações, elas podem alcançar o trono de Deus, independente de onde nós estejamos. Mas é inegável que sem o templo sagrado, sem o Beit HaMikdash, a nossa conexão com aquilo que é sagrado, com a santidade, ela fica incompleta, ela fica imperfeita. Agora eu quero que você imagine, se hoje nós temos o Kotel HaMaravi, o Muro das Lamentações, e isso já representa muito, permite que nós, que temos a oportunidade de irmos a Jerusalém, ao tocarmos o muro, sintamos essa conexão muito forte com o sagrado. Qual não foi o grau de santidade revelado ao povo de Israel quando o rei Salomão terminou de construir o templo sagrado? Nós já vimos em vídeos anteriores, em estudos anteriores, que quando o templo foi construído e ele foi concluído em todos os momentos, ali Salomão orou a Deus, a glória de Deus encheu de tal forma que nem os sacerdotes pudessem entrar no santuário. Agora imagina a plenitude da presença de Deus naquele momento, naquele lugar especial. Se hoje nós temos o Kotel, nós temos, podemos dizer, uma pequena parte da santidade daquele lugar. Por isso é chamado de Muro das Lamentações, em que os judeus vão lá lamentar a perda do templo sagrado. Eu não digo Muro das Lamentações, eu sempre procuro chamar de Muro da Esperança, porque haverá dias em que quando o Mashiach retornar, aquele lugar retornará a ter a santidade que já teve outrora. Restaura o serviço no palácio da tua casa. Essa parte também nos conecta, obviamente, com o anseio pela volta do Mashiach, uma vez que isso permitirá a nós vermos a reconstrução do Beit HaMikdash, do templo sagrado. E para ali, todos vão poder trazer os seus próprios sacrifícios, mesmo as demais nações, não apenas o povo de Israel. Restaura o serviço no templo, no palácio da tua casa, esse serviço vai ser restaurado de uma forma muito mais plena e todos poderão e virão oferecer seus sacrifícios ao Eterno.
Mas aí alguém pode perguntar, tá, mas e esses sacrifícios aí já não foram concluídos com a morte do Cordeiro de Deus? Não haverá mais sacrifícios. Não, a Bíblia não fala apenas disso. Olha só o que diz Isaías capítulo 56, por exemplo, quando o profeta fala que o filho do estrangeiro que se achegar ao Senhor, ele trará os seus sacrifícios, e ali fala, os seus sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar. Por falar em sacrifícios, né? A prece fala o quê? Que as oferendas, restaura o serviço no palácio da tua casa, e daí fala a fim de que as oferendas queimadas de Israel e suas preces possam ser rapidamente aceitas por ti com amor e favor, e que o serviço religioso do teu povo Israel seja sempre aceitável perante ti. Bom, aqui a gente precisa entender detalhes. Essa frase por si só, vou reler com vocês, que as oferendas queimadas de Israel e suas preces. Percebeu? Oferendas queimadas de Israel, os sacrifícios é uma coisa, preces são outra coisa. Então a oração não substitui o sacrifício, mas ela é um complemento daquele sacrifício. Ela está conectada com os sacrifícios. Vale ressaltar aqui que essas ofertas, essas oferendas, depois da reconstrução do Beit HaMikdash, do templo sagrado em Jerusalém, são chamadas de ofertas pacíficas. Korban Shelamim, sacrifícios de pazes, ofertas pacíficas. São ofertas de agradecimento a Deus, que desde os tempos antigos eram compartilhados com os Kohanim, com os sacerdotes e com todos que estivessem perto. Então as pessoas, elas tinham recebido uma bênção e elas queriam trazer uma grande oferta diante de Deus, né? Uma grande oferta, pode ser um animal, pode ser um alimento. Elas vinham trazer uma oferta perante Deus. E quando era a oferta Korban Shelamim, a oferta de agradecimento, o sacrifício de pazes, esse sacrifício era compartilhado com os outros. Quando nós ficamos muito felizes, a tendência é que nós possamos compartilhar isso com os demais. E isso está conectado com as palavras também do profeta. Zacarias capítulo 14, por exemplo, no versículo 21, fala assim: sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão. Veja, isso aqui já é no reino do Mashiach. Quem acha que não haverá sacrifícios nos dias do Mashiach, não leu Zacarias capítulo 14. Sim, todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas que? Das panelas santas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Se você quiser saber mais sobre a construção ou a reconstrução do terceiro templo do Beit HaMikdash nos dias do Mashiach, Rosh Malachi gravou um vídeo lá em Jerusalém falando sobre isso, a visão judaica sobre a reconstrução do templo. Vou deixar aqui em cima no card para que você possa acessar esse vídeo na sequência e conhecer um pouco mais sobre o terceiro templo. Esse é um tema muito relevante, muitas pessoas têm curiosidade a respeito, então recomendo aí esse vídeo que o Rosh Malachi gravou lá em Jerusalém. Por fim, voltando à oração, nós temos que os nossos olhos possam ver a tua volta a Sion com misericórdia. Bendito sejas tu, Eterno, que devolves a tua divina presença a Sion. Quando você chega no Kotel HaMaravi, lá em Jerusalém, quando você vai acessar a área do Kotel, existe uma placa enorme lá, que está escrito uma frase do Talmud, que fala que a presença divina nunca se afastou do Muro das Lamentações ou da área do templo sagrado. Mas é claro que nunca ter se afastado não significa que a plenitude da santidade esteja lá hoje. Por isso, quando nós dizemos que os nossos olhos possam ver a tua volta a Sion com misericórdia, é que nós pedimos a Deus que venha o Mashiach, reconstrua o Beit HaMikdash, e aí sim teremos a volta à santidade plena em Jerusalém. Olha que relevante é essa prece, né? Ao pedirmos isso, então significa que nós estamos ansiando pela vinda do Mashiach, ansiando pela reconstrução do templo, ansiando pelos dias em que a santidade, a Shechinat Hashem, habite entre nós com plenitude. E eu espero que nós sejamos merecedores de que, ainda em nossos dias,
que os nossos olhos vejam a volta do Eterno a Jerusalém, a Sion, com misericórdia. E que você possa participar do Olam Rabá, buscando essa techuvá sincera, buscando essa conexão plena com o Eterno através da genuína fé judaica, através do Mashiach. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like. Se você está gostando da playlist das orações judaicas, não deixe de comentar aí no canal, eu leio todos os comentários, então você comenta aí, eu assisti todos os vídeos da playlist inteira, ou os vídeos da Amidá, ou algum vídeo que você queira ver, você pode deixar aí nos comentários e a gente vai tentar explicar um pouco mais, tentar trazer a você um pouco mais do conhecimento da fé judaica. Mas por hora, fica a minha gratidão a todos vocês que fielmente têm estado conosco na Ahavat Chesed, têm participado e têm crescido espiritualmente através desse humilde trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus te permita continuar crescendo espiritualmente. E se o nosso canal tem sido relevante para você, você pode ativar o sininho das notificações, inscrever-se aí se você não é inscrito ainda, deixar o like nos vídeos, isso é muito importante para o canal. E se você quiser contribuir, você pode também clicar aí onde está as inscrições, você pode clicar aí no Seja Membro, tornar-se membro, apenas R$19,90 por mês. Isso não pesa para ninguém, mas é muito relevante para o crescimento do canal, porque nos permite de termos cada vez mais o aprimoramento da qualidade dos nossos vídeos e permite que outras pessoas também possam se achegar e aprender com a Ahavat Chesed, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês e a gente se reencontra no próximo vídeo no canal. Grande abraço, shalom, até a próxima.